Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês o porquê que alguns filhos parecem valorizar mais seus pais, tratar melhor seus pais do que outros filhos. Bom, pessoal, só que no vídeo de hoje eu não quero puxar para esse lado de educação. Ai, porque um filho dá mais valor, porque ele sim é um filho que valoriza seus pais acima de tudo. Não, pessoal, isso já tem muita gente falando sobre isso. Vocês sabem que meu canal é um pouco crítico, eu trago aqui um pensamento fora da caixa, um pensamento que às vezes 50% das pessoas vão aprovar, 50% não vai aprovar e tá tudo bem. É um canal que divide, né? Divide aqueles que pensam igual todo mundo daqueles que têm um pensamento um pouquinho mais fora da caixa. Então, pessoal, por que que alguns filhos tratam melhor seus pais do que outros filhos? Eu analiso isso principalmente quando um filho é solteiro e não tem filhos, e quando o outro filho tem filhos, né? É casado e tem filhos. Bom, pessoal, o filho solteiro, independente, principalmente se ele trabalha, tem o dinheiro dele ou dela, e não tem filhos, esse filho ele vai ser um pouco mais livre para fazer o que quiser. Pais, se ele não for muito ali com a cara dos pais, não der muito certo a opinião, esse filho talvez ele não vai se importar muito em bater de frente com os pais, porque ele se garante, ele tem o dinheiro dele ou dela, ele de certa forma não depende dos pais, porque agora tem o trabalho dele, tem dinheiro, se vira sozinho, né? Agora eu percebo que muitos filhos que têm filhos acabam sendo um pouco mais mansos para os pais. Por quê? Porque agora tem a criança, tem o netinho. E eles, em algum momento, vão querer a ajuda dos pais para cuidar daquela criança. Então, pessoal, o filho, quando casa e quando. Pode até mesmo o filho casado, que não tenha filhos, também vai fazer sentido. Vamos supor que um filho se casa e ele vai lá morar com a esposa ou com o esposo. Vamos supor que ele se case com uma mulher que não faça comida. Vamos supor que ele se case com uma mulher que não limpa a casa. Enfim, que deixa ele a ver navios, que não lave a roupa dele. Então, esse cara que saiu da casa da mãe, ele vai sentir muita falta de tudo que a mãe dele fazia. Às vezes a mãe já deixava a comida pronta, a mãe limpava a casa, a mãe lavava as roupas dele. Então, agora no casamento, ele se casou com uma mulher que não faz nada disso. Então, ele vai sentir muita falta daquilo que a mãe dele fazia. Então, ele vai muito na casa da mãe para comer, entendeu? Às vezes, se ele quiser comida, ou ele vai ter que fazer, ou ele vai ter que ir na mãe dele comer. Ou então ele vai ocupar a mãe para a mãe lavar a roupa dele, já que a esposa não lava. E aqueles casados que têm filhos, a mesma coisa. Agora tem uma criança e às vezes vai precisar da mãe e do pai para ficar com a criança. Olha, vou sair ali para tal lugar. A senhora ou o senhor cuida do neto para mim? Então, pessoal, filhos casados que têm filhos, eles acabam ficando na mão dos pais. Porque agora, se quiser sair sem a criança, vai ter que deixar a criança com os pais, né? Se não for pagar uma babá, geralmente deixa com os pais. Então, aquele filho que é solteiro, que é independente, que ganha o próprio salário, que sabe se virar sozinho, que sabe fazer comida, que limpa a própria casa, esse filho, ele não vai depender dos pais, mesmo depois que ele morar sozinho. Já aquele filho casado, que tem filhos, que não aprendeu a fazer comida, que não sabe se virar sozinho e que ainda tem criança,
eles vão ficar na mão dos pais. Então, quando você precisa de uma pessoa para te ajudar, você vai tratando ali no banho-maria, você se torna uma pessoa mais educada. Então, pode perceber, pessoal, aquele filho que mais depende dos pais é o que vai tratar os pais melhores. Eu já percebi isso em muitos casos, né? E eu posso afirmar para vocês, pessoal, que sim, quando um filho ele depende dos pais de alguma forma, ele vai tratar os pais melhores do que aquele que não depende e que é independente.